Jesus! A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nessa live. Seja bem-vindo você que está entrando, participando conosco nesta noite. E queremos trazer um pouquinho de reflexão para a sua vida, com o tema qual a diferença entre namoro e casamento. Mas antes, eu quero que já convidar você para estar me ajudando a estar compartilhando esta live para mais pessoas, para estar participando, interagindo conosco aqui neste momento. E eu tenho certeza que Deus falará em o seu coração e também no coração também de outras pessoas que precisa ouvir mais um pouquinho sobre relacionamento. Amém? Nós estamos aqui para ajudar. Talvez você tenha dificuldade. Então nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas entre o namoro e o casamento. Que haverá várias dúvidas. Então nós estamos aqui. Beleza? Então gostaria de ler aqui em Gênesis 2:18, que está escrito assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falarei uma disjuntora que esteja diante dele. Então vamos ler de novo nós dois, amor? E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que esteja como diante dele. Então, diante. Isso aqui foi um versículo que Deus deixou para o homem e para a mulher. Para que não o homem esteja só. O homem sozinho, ele é um homem triste, abatido, é um homem sofrido. Então, Deus olhando o céu, viu as tristezas do homem e resolveu arrumar uma disjuntora para ajudar ele. E aí ele ficou alegre, né? E é por isso que Deus criou a mulher, para que fosse companheira do homem, né? Da mesma forma que Deus fez com você, para que fosse companheira, para que for a companheira para o seu esposo. Então vamos orar, abençoando a cada um Aleluia. que estiver aí nos assistindo nós ao vivo. Vamos estar orando neste momento, pedindo o Espírito Santo de Deus para que possa estar abençoando nossas vidas, pedindo o Espírito Santo de Deus para que venha direcionar nossas vidas neste momento, para trazer aquilo que for da vontade dele. Assim como nossas vidas estão sendo edificadas, nós também queremos que o Senhor possa edificar a tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos na tua presença. Pai, te pedimos para que o Senhor venha tomar a direção neste momento, meu Pai. Nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Pai, fala com o teu povo, meu Deus, fala com os teus filhos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui já pedir vocês, neste momento, para que, se você quiser fazer alguma pergunta, escreve aqui, faça sua pergunta, que você tem dúvida, às vezes, entre namoro e casamento. Às vezes são tantas dúvidas que as pessoas têm e muitas das vezes não entende. E a gente quer tirar essa dúvida com você. Então, se você tiver alguma pergunta, escreva, amém? Para estar abençoando a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que a gente quer trazer aqui hoje relata sobre qual a diferença entre namoro e casamento. Há uma grande diferença entre namoro e casamento. Há uma grande diferença. E eu quero aqui trazer neste momento para você que a diferença que eu vejo em um namoro, que quando está ali em namoro, as pessoas estão conhecendo uma a outra. Eu estou namorando com meu namorado e no momento ali eu estou conhecendo ele. Eu estou conhecendo ele, estou desfrutando das coisas boas, porque quando a gente está namorando, a gente quer desfrutar das coisas que a gente vê.
acha muito bonito, curte, né? Uma grande curtição e tudo é ótimo. A gente aceita tudo, a gente concorda com tudo, né? Se relaciona ali aceitando opiniões de um com o outro, tudo. Mas a diferença entre namoro e casamento é que o casamento, a partir do momento que você se relaciona, você não vai olhar mais para o rosto dela. Você não vai olhar mais pelas atitudes dela. Você tem que olhar para frente, pelo seu futuro. Entendeu? Então, assim, é uma grande diferença, porque o namoro a gente está conhecendo o outro, né? E o casamento não é olhar para o outro. O casamento é você olhar para a vida. É você olhar para os seus objetivos, em busca dos objetivos a dois, não é mais um. Porque namoro, ele trabalha no serviço, a namorada trabalha em outro. Ele quer uma curtição e talvez ela quer outra. Então, assim, ambos às vezes vão junto e muitas das vezes, às vezes vão separados. E casamento, não. Casamento tem que ter o mesmo posicionamento. Tem que ter a mesma visão. Tem que ter em busca do mesmo objetivo. É verdade. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o namoro e o casamento. Namoro é um estágio de um casamento. Então, namoro, você está conhecendo a pessoa, né? E é a mesma coisa de você fazer um curso. Você tem a parte da prática, né? E a parte da teórica. O namoro é do mesmo jeito. Mas é bom isso. Então, o namoro você vai estar conhecendo o seu cônjuge melhor. Então, é importante você conhecer seu cônjuge. Conhecer qual a pessoa que você vai viver com ela. É verdade. Então, se você está namorando, então passe a conhecer a pessoa que você está namorando. Porque o namoro, as pessoas não soltam o que ele é. Às vezes está namorando, é uma coisa. Quando casa, é outra coisa. Então, muitas das pessoas vivem tão bem, namora tantos anos e nunca tem problema, às vezes. Aí, quando casa, 3 meses de casamento larga, porque não conheceu. Então, por isso que existe o namoro, para você conhecer a pessoa que você está com ela, que você vai estar com ela. Então, isso que a gente está aqui para dar uma ajuda, né? Explicando para as pessoas como que é o namoro, como que é o casamento. Casamento, você namorou, casou, tem umas pessoas que falam assim, agora eu vou conhecer a pessoa que eu vou casar. Não, que eu casei. Você agora já conheceu, agora você vai trabalhar para o futuro para vocês, melhor, um futuro melhor para vocês. Então, casou, vou olhar para frente, quero coisas melhores para mim, já conheço a minha esposa, então agora eu vou conseguir um futuro melhor. Isso é um casamento. A partir do momento que você se relaciona com a pessoa, você conheceu o seu companheiro, né? E a partir do momento ali que você conheceu o seu companheiro, vocês decidiram até a vida a dois, vocês não podem mais olhar para um ao outro, vocês têm que olhar para frente, em busca de seus objetivos. E como? É momento de sentar, né? Colocar as ideias, colocar os projetos nos papéis e começar a conciliar um para com o outro. Porque casamento, ele só dá certo a partir do momento que ambos conversem, ambos têm união, ambos se discutem e ambos se decidem. Não adianta, eu vou fazer isso se você não quiser, então você faz o que você quiser e eu faço dessa forma, não. Casamento tem um propósito. A partir do momento que você se casa, você se torna só uma carne. Você se torna um. Não é um homem, uma mulher, mas porém é uma só carne. Perante Deus é abençoado assim para nossas vidas. Então, eu e meu esposo, nós somos uma só carne. O sonho dele tem que ser os meus sonhos. Os projetos dele tem que ser os meus projetos. Os meus sonhos são sonhos deles. Os meus projetos são projetos deles. Se ambos não concordar um para com o outro, precisa sentar, precisa dialogar e tentar buscar
uma forma certa para que ambos venham se entender, entendeu? E em busca de um só propósito. Verdade. E busca só de um só objetivo. Não adianta ele querer ir para um lugar e eu querer ir para o outro. Não adianta ele querer ficar num lugar e eu querer ficar no outro. O relacionamento não dá certo. Namoro é fácil. Tem pessoas que namoram dentro de uma cidade, outro mora em outro, né? Tem distâncias de namoro, dão certo. Muitos relacionamentos dão certo. Mas casamento não. Casamentos, se ambos não tiverem no mesmo propósito, no mesmo objetivo, ele não vai ser próspero. Porque ali, a partir do momento que você colocou uma aliança no seu dedo, você diz, ele é meu marido, ela é minha esposa. Ambos precisam juntos buscar em busca apenas de um objetivo, para que ele venha ser abençoado, mas você também venha ser abençoado. Para que ela venha ser abençoada, mas também ele também ser abençoado. Não adianta só ele querer ser abençoado e a esposa ficar triste, amargurada, angustiada dentro da sua casa. A esposa precisa estar alegre pelas bênçãos, pela vitória do seu esposo. Da mesma forma, o esposo tem que estar contente, alegre pela vitória, pela bênção da esposa. Então, se não tiver o apoio um do outro, não dá certo. Casamento, ele não fica bem resolvido. Tem pessoas que vivem muitos anos, né? Mas vive de aparência. E relacionamento, casamento não pode ser de aparência. Casamento é para ambos se decidirem a viver juntos. Ambos precisam abrir mãos e ter renúncias para que venha viver os propósitos de Deus para a sua vida. Então, é necessário os dois estar unidos e olhar para frente em busca de um objetivo. Viu? E isso é o casamento. Então, o casamento é uma aliança que o homem fez com Deus. É uma aliança, não é fácil. A aliança não tem emenda. Ela não pode ser quebrada. A partir do momento que você faz essa aliança com Deus, é para sempre. Tem várias coisas que pode acabar com o casamento. Mas o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher. Agora, se o casamento quebrar essa aliança, as coisas não vão bem. Porque o casamento é tão bom quando o casamento está tão bem, as coisas fluem tão bem. Então, quando o casal está indo bem, as coisas vão bem. Quando o casamento entre em discórdia, que começa um seguir um caminho, o outro para o outro, não vai bem. As coisas só vai bem quando os dois vão juntos. Então, o casal, ele tem que andar junto. Eu já vi tanto problema no casamento de pessoas, amigas da gente, pessoas que a gente conhece, porque cada um quer seguir um caminho, cada um quer ir para um lugar. Então, o casamento vai, quando os dois entram em acordo, e vai caminhando junto. Isso é um casamento. Isso é um casamento quando as pessoas têm diálogo um com o outro. Então, quando a gente tem diálogo, as coisas fluem, né? Vai para frente. É olhar, né? Falar, nós dois está aqui. Então, nós dois vamos seguir em frente. Vamos batalhar juntos, vamos conseguir junto. Que maravilha, né? É uma benção quando os dois pensam positivo. A gente vai ver alguns graus de comprometimento entre namoro e casamento. Para você entender um pouco sobre a diferença entre namoro e casamento. Namoro, eu vejo que é um pouco assim mais egoísta, porque a pessoa sempre pensa no que você oferece a ele. Namoro sempre é assim. Ele sempre olha naquilo que você oferece a ele. E no casamento, não é a pessoa olhando só para ele.
além de pensar no que oferece a ele, ele também está pensando o que ele vai oferecer para você. Como ele vai oferecer para você. É ruim quando a gente não oferece nada. Então, casamento, a partir do momento que nós casamos, ele não pode pensar só nele. É verdade. Se ele vai sair, vamos supor, ele vai comprar uma roupa para ele vai dizer, eu também tenho esposa, né? Filhos, então eu preciso comprar para cada um. A pessoa não vai lembrar só dele. Ele não vai ser egoísta e ser somente com ele, porque namoro é assim. Existem muitos namoros que a pessoa às vezes só lembra dele. Hoje em dia não se encontra mais namoros enchendo de presentes, né? A pessoa sempre mais pensa mais só nele. Quando é que não sai, ainda divide a conta, né, no namoro. Mas casamento não, casamento nós precisamos pensar não só em nós, mas também pensar nele. Se a esposa pensa em comprar algo para satisfazer o ego dela, o eu dela, ela tem que lembrar que o meu cônjuge também precisa. O que eu vou oferecer a ele? O que eu posso dar a ele? Da mesma forma, é o contrário. Então, é um pensando no outro. O segundo é sobre a intimidade. O namoro, o eterno namorado, ele não quer compromisso além do que já tem. Ele está ao seu lado somente enquanto possa estar 100% satisfeito. E qualquer briga ou discussão já é um motivo para pensar em rompimento. Namoro sempre é assim. É verdade. Né? Quando, tipo, enquanto tá bem, tá usufruindo. Mas a partir do momento, se houve algum desconstrangimento ali, uma briga, ele fala, não, largar. Porque o namoro, ele inclui mais uma paixão. Quando gera realmente um amor, ele vai mais profundo. Ele supera desafios. E a gente precisa saber a superar, né, os desafios que nós enfrentamos. Mas só quem ama que supera. E o futuro marido ou a esposa, que é casamento, em seguida começará a indagar sobre os seus gostos, seus valores, sua visão sobre a vida. E ele, desde o começo, vai tentar te conhecer profundamente. Então, se eu e meu esposo não começar a ter uma discussão, ter uma briga, eu vou tentar conhecer ele, vou tentar entender ele, e ele também vai tentar me entender. Porque não adianta ambos brigarem e ali fazer com que aquela briga se renda e não conserta. Então, precisa tentar entender e conhecer o seu cônjuge. Você precisa entender. E entender como? Ouvir, né? Ouvir, sem gritar, sem falar alto, para você entender. E você ser compreensível com suas palavras, sem julgamentos, porque a gente precisa entender, a gente precisa ouvir para que possamos entender o nosso cônjuge. Então, seja você homem, seja você mulher. O namoro, ele é menos compreensível. O casamento, ele precisa ser compreensível. E outra coisa. Em casal, uns falam demais, outro fala de menos. Casal que fala de menos é um dos mais perigosos. Porque você não sabe o que seu cônjuge quer. Às vezes você contraria com uma coisa, o outro contraria com a outra coisa, e os dois não sentam para conversar. E aí fica que tem travado dentro de casa e não conversa para saber o que está acontecendo. Existe muitos casais nessa situação. Então, o casal, ele tem que entender o outro. Tem que conversar. Se o casal não conversar, ele nunca vai chegar a um acordo. Então, quero dizer para os casais que conversem, entrem em acordo. Depois que eu mais a minha esposa começamos a conversar, nós entendemos que o outro deseja um com o outro. Tudo que eu falo para ela, se ela não quiser, ela vai me explicar. Se eu não quiser, eu vou explicar para ela. Amor, não é assim. Ela diz, amor, também não é assim. Vamos entender se vai dar certo assim, assim. Então é importante o casal se conversar um com o outro. Quando um casal emburra de um lado, o marido emburra de um lado, a esposa emburra do outro, como que eles vão entrar em acordo? Como que eles vão entender o outro? Não tem como um casal entender o outro dessa situação. Então, como é importante
né? Conversa num casamento, diálogo num casamento. Porque a gente precisa saber ouvir. A gente precisa saber ouvir e a gente só vai conhecer o nosso cônjuge a partir do momento que nós ouvimos. Para a gente começar a entender como ele é. Porque, igual quando eu disse aqui, o namoro, tudo ouve. Tudo né? dá certo, Tudo aceita. O pensamento dele é, se não deu certo ali, brigou, Largou. separa. Casamento não. Se você entrar no casamento, se não deu certo, separa, já está entrando errado. É verdade. Já está entrando errado. Se você toma uma decisão de casar, você vai ser, eu vou casar e vou lutar para que venha dar certo. Nós precisamos lutar para que o nosso casamento venha dar certo. E fazendo isso como? Tendo diálogo, companheirismo um para com o outro. Mas ele passamos uma fase muito que nós não sentávamos para conversar. Eu chamava ele, não queria. Eu chamava e não queria. Então, a partir do momento que nós sentamos para solucionar nossos problemas, nós começamos a ver fluir o nosso relacionamento. Então, o diálogo é a base de um relacionamento. Precisa ter diálogo, precisa ter companheirismo, para que você venha começar a entender o teu cônjuge. Então, o que nós aprendemos em 16 anos de casado, nós quer passar para algumas pessoas. Então, o que nós aprendemos, o que nós erramos, aí nós quer passar. É tão fácil um casal entender um outro. Então, nós errou aqui, então nós quer passar para as pessoas que se errou, tem jeito de consertar. Tudo tem conserto, tudo tem então, jeito. Isso é o importante do casamento. Eu vou falar sobre umas qualidades que talvez atraia você. Exemplo, no namoro, ao conhecê-lo, você se apaixona por uma pessoa linda, né, maravilhosa, perfeita. Porque quando tudo é jovem, tudo é perfeito. O homem não tem barriga, né, é light. A mulher não tem barriga, é light. Tudo é perfeito. E engraçado que no namoro, as mulheres se cuidam. No namoro, as mulheres se cuidam. No namoro, as mulheres se banham mais. Desculpa o que eu vou dizer, mas no namoro, as mulheres se depilam mais. Ela se perfuma mais. Ela vai no salão de beleza, arruma mais o cabelo. Porque quando ela vai encontrar o seu namoro, ela quer estar linda e perfumada. E no casamento, para muitos casais, as coisas começam a mudar. Na realidade, começa a se mudar. Principalmente o corpo. O corpo, ele muda. Porque a partir do momento ali que você já está tendo um contato físico com o seu companheiro, o seu corpo já se muda. Você vai ter uma maior responsabilidade dentro da sua casa. Você vai passar a cozinhar, né? Coisa que no namoro a gente pode contar às vezes que a gente come, que a gente se alimenta, né? Porque jovem hoje em dia não se alimenta, né? Só come coisinhas, né, na rua. Então, assim, começa a ficar cheinha o homem, começa a ficar cheinha a mulher. Então, se muda. Quando tem filhos, muitas mulheres se transformam, dão estria, dão celulite, engorda, tem umas que conseguem ainda voltar ao teu corpo, outras não voltam. E alguns companheiros, e também companheiras, porque a gente também vê mulheres, não só homens, mas também com mulheres que reclamam, a gente começa a ver, começa a reclamar porque mudou. Não é atraente mais. Ela não é perfumada mais. Ela não se arruma mais. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa ser atraente para o teu esposo. Esposo precisa ser atraente para a sua esposa. Quantas pessoas que não são cristãos e passa na rua, nos bares bebendo? Então, tipo assim, o homem não se preocupa com a aparência mais com a mulher. Da mesma forma que a mulher, ela se apega tanto de arrumar as coisas dentro da sua casa, cuidar dos filhos, que ela não se cuida mais, que ela não zela mais de você mesmo. Então, a mulher, ela precisa ser atraente para o teu esposo. Não é porque você que você casou, que você vai deixar de se arrumar, de ser atraente. O casamento, ele é a base de cuidado. Então, a gente precisa ter cuidados em todas as áreas de nossas vidas. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos amar, entendeu? Para que possamos ter um bom relacionamento. E o relacionamento, ele só é agradável a partir do momento que você se ama da forma que você é.
E se Deus permitiu que você fosse assim, que você esteja assim, é porque Ele quer que você esteja assim. Então se ame para que você venha se sentir amada. Tanto que é importante o amor. Tanto que é importante quando a pessoa se ama um ao outro. Quando a pessoa ama o outro, ele passa a entender o que o outro sente, entendeu? Então é muito bom o casamento quando as pessoas compreendem o outro. O casamento é importante na nossa vida, é importante para a vida do ser humano. Então nós, sem um casamento, o homem sem uma pessoa para cuidar dele, ele cuidar dela, o homem ele não é nada. Vê um homem que mora sozinho, a situação que é o homem. Então, quando o homem casa, ó, você vê a diferença do homem em casa, como é que o bichinho fica, ó, redondinho, bonito, gordinho. É a esposa também. Então é assim, casamento é assim. É um cuidando do outro. Então nós temos que cuidar das esposas nossas e elas cuidar de nós. É um cuidando do outro. Então isso prossiga. Então o mais importante do casamento é o amor. Agora outra coisa que eu quero falar para os casais, importante do casamento é o perdão. Teve um probleminha, perdoa. Fulano, cometi um erro, me perdoa. Eu já pedi tanto perdão para minha esposa que tem um dia que ela apelou comigo. Ela falou, Zé, toda vez que você errava, você for pedir perdão. Aí eu falava aquilo na Bíblia. Jesus falava que a gente perdoar nosso irmão 70 vezes 7 por dia. Aí ela, não, mas é coisa demais, é muito perdão por dia. É 70 vezes 7 por dia. Eu não tinha vergonha de pedir perdão para ela. Eu chegava, amor, me perdoa, eu errei. Amor, me perdoa. Ela, não, ó, eu não vou perdoar mais não, porque toda hora você tá errando. É isso. Mas ela me perdoava. E nós nunca ficávamos com raiva um do outro. Nunca dormimos com raiva um do outro. Posso ver. Então, o importante do casamento é você errou, não deixa de passar de um dia para outro. Perdoa antes de dormir. Pede perdão. Perdão é importante no casamento. O perdão é muito importante, as pessoas que perdoam. Não pode estar errado. Quantas vezes que eu estava errado, quantas vezes que eu estava certo. Mas eu chegava, bom, me perdoa. Ah, mas quem errou? Não, me perdoa. Mas isso é importante demais da conta. Nossa, é muito mesmo. Quero falar um pouquinho sobre a relação com as famílias. A relação entre a família e entre namorado. Quando está no namoro, não demonstra atenção na sua família e também não faz questão que você conheça e se relacione com a sua. Raramente é poucos casais namorados que levam a namorada, né, para conhecer sua família e também a namorada para conhecer a família do namorado. Falar? Falar. E o relacionamento entre família, quando está casado, desde o começo, quer que você conheça a sua família. Afinal, ele está louco para que os pais dele conheçam a mulher mais incrível do mundo. E faz questão de conhecer e de se aproximar da sua família. Então, um bom relacionamento, ele é amigável a partir do momento que o homem e que a mulher seja apresentável para a sua família. Para que não esconde o seu companheiro ou sua companheira. Principalmente homens, que às vezes os homens pensam, eu vou ir na casa dos meus pais e não levo a esposa. Eu vou ir na casa da minha tia e não levo a minha esposa. Então, tipo, você não está mostrando quem é a sua esposa. Você escolheu talvez uma pessoa para ficar apenas na sua casa, cuidando de você, cozinhando para você, lavando suas roupas. E casamento não é dessa forma. Casamento precisa ter uma base, que é a família. Precisa ter uma geração. Nós precisamos ter uma história. Então, a partir do momento que ambos apresentam o seu cônjuge para a tua família, ele está demonstrando, ela está demonstrando o que realmente quer.
Porque a família é para você abraçar e mostrar para o mundo que você também pode ter uma família e também você é feliz. Nós não podemos esconder o nosso cônjuge, nós não podemos ter vergonha do nosso cônjuge. Nós precisamos andar com o nosso cônjuge, porque você escolheu para viver, para amar e para cuidar. Então você precisa andar com ela, você precisa andar com ele. A partir do momento que você deixar a vergonha e tomar conta do seu relacionamento, vocês não vão conseguir viver. Porque a gente não pode ter vergonha do nosso cônjuge, nem do um e nem do outro. Nós precisamos demonstrar o nosso amor. E como? Andando em comunhão. Não só entre os dois, mas entre a família. Tem pessoas que não têm coragem de andar com sua esposa. Tem esposa que não tem coragem de andar com seu esposo. Verdade. Que casamento é esse? Que relacionamento é esse, gente? Tão bonito o casal que anda junto, que se apresenta junto. Isso é importante para nós que é casado. Não ter vergonha do seu cônjuge. Aonde você for andar com sua esposa, aonde a esposa for levar seu esposo. Tem pessoas que você conhece ele, você não conhece a família dele. Você nem sabe se é casado, você não sabe se é casada. E não anda, você não vê os dois juntos, em lugar nenhum. Então, o casal, ele tem que estar junto. Não posta nas redes sociais foto da sua família. Tem gente que não posta. Tem gente que você entrar numa rede social dele, você não vê foto de uma família, de uma esposa, nem filho. Tem esposa que você não vê, tem esposa que você não vê. Então, gente, que casamento é esse? Casamento é... Você escolheu uma pessoa para viver o resto da sua vida e você não apresenta, não mostra, parece que é escondido. Você está vivendo em cima do monturo, né? Você quer ter um lar, você quer ter uma família, porém você não quer tirar o pé do lugar. E relacionamento é para a gente ter crescimento. A gente precisa fluir na vida. Porque se for para ter um relacionamento, para que você venha ficar em cima do monturo, então é melhor que não esteja. Porque talvez você se sente bem, mas talvez o outro está triste, machucado. Porque você está se sentindo envergonhado de estar presente com ele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre a confiança mútua, que diz: o eterno namorado é um homem para viver aventuras, para se divertir e, acima de tudo, não importa se ele te dá segurança ou se você confia totalmente nele. Então, namoro é para curtir, namoro é diversão. Sempre namoro é para isso. Você quer desfrutar das coisas boas que lhe oferece. Agora, o futuro marido, no casamento, se demonstra leal e fiel. Desde o começo, inspira confiança absoluta. Então, o namoro, eu falo aqui, igual como nós falamos no início, o namoro e o casamento há uma grande diferença. Mas você conhece o seu casamento através do namoro. Através do namoro. É verdade. Se a partir do momento que está namorando, se o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu namorado, ele te passa confiança, você se sente protegido, ele sim ele é capacitado para te livrar, para te guardar, para te proteger. Mas a partir do momento que eu namoro uma pessoa e você vê ele não se preocupando com você, ele preocupando apenas com ele, para satisfazer apenas ele, esse não é um bom relacionamento. Então, relacionamento conjugal é a partir do momento que você se sente protegido por ele. Você se sente seguro. Você vai para um lugar, aí talvez aconteça alguma coisa e ele está lá cuidando, zelando de você. Você se sente protegida por ele. Este sim é um futuro marido para você. É importante do casal é isso. É você conhecer a pessoa, o seu cônjuge. Isso é importante. Graças a Deus, conheci minha esposa depois que eu casei. Namoro. Gente, você quer ver que o namoro não vai dar certo? É um namoro aventureiro. Aventureiro, que só está perto de você no momento de alegria, de curtição. Se você está no momento triste, não está com você. Se
Se você está passando por algum tipo de situação familiar, não está lá te dando uma força. Então a gente já vê um relacionamento já no namoro, no início do nosso namoro. Mas a partir do momento que você namora com seu cônjuge, aconteceu alguma coisa, ele está presente em você, ele está te ajudando, ele está te protegendo, então ele é especial para você. Eu lembro que quando eu namorava com meu esposo, não tinha nem meses. Ele ia na escola toda vez, ao do recreio, ele levava lanche para mim. Toda vez. Eu falei assim, ó, se não deixou com fome na escola, também não vai deixar em casa, né? Então, eu já pensava. Quando eu saía da escola, eu descia pro ponto de coletivo me pegar o ônibus. Aí ia lá e me buscava de moto. Eu falei assim, bom, que pelo menos não vai deixar andar a pé, né? Então, assim, a gente se sente protegido. A gente vê que a pessoa realmente, ele cuida, ele zela de nós. Então, você precisa ter sabedoria, discernimento e entendimento para que você venha saber escolher a pessoa certa para você ter um relacionamento conjugal verdadeiro. Então, casamento é coisa especial nas nossas vidas. Daqui a um dia nós vamos entrar sobre filhos. Então, é outra parte do casamento que eu vejo que dá muito problema. Então, na próxima live nós vamos falar sobre os filhos. É muito importante também na nossa vida. É importante no casamento, é importante futuro. Nossa. Futuras gerações. Então, o casamento é isso, gente. Casamento, se souber cuidar, é bom demais da conta. Casamento é a mesma coisa que você comprar um carro. E se você zelar daquele carro, você tem um carro para você rodar muito tempo. Cuida do carro para você ver. Manter ele tudo arrumadinho, tudo arrumadinho. Toda hora que você olhar, o bicho está, ó. O casamento é isso. Se você cuidar do seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo, um cuidar um do outro, vai manter, ó, sempre em pé. Qualquer hora que você precisar, tá, ó. Isso é casamento. Casamento, se você cuidar um do outro, toda hora que você precisar, tá, não, ó, tô bem, graças a Deus. Isso é casamento, né? Se você cuidar bem, você tem sempre a bem. Sempre na bênção, sempre na vitória. Que maravilha, né? Casamento é isso. Então, se você não cuidar, vai só acabando. Daqui um dia acabou a esposa. Verdade. Né? Então é isso. Quero falar um pouquinho sobre a segurança. Aqui a gente vê que quando você vê que um relacionamento ele não vai fluir, a partir do momento que o seu namorado ou sua namorada, você vê que ela não quer coisa séria. Isso é quanto menino e quanto menina. Porque também tem mulheres que não querem coisas sérias, que é curtição. Da mesma forma também são homens, que é só apenas curtição. Então, a partir do momento ali que você não vai ver conversas profundas com a pessoa, né? E você percebe que ali é um relacionamento apenas passageiro. É verdade. Apenas passageiro. Meu esposo fala que ele não lembra, mas eu lembro a primeira vez que nós conversamos, no dia que nós damos o primeiro beijo. Não sei se ele falava para todas, né? Mas para mim ele falou isso. Que ele estava em busca de uma pessoa para casar. Já foi falando assim, sério. Então, tipo assim, a gente vê uma maturidade, a gente vê uma segurança. Porque a partir do momento que a pessoa ele quer apenas curtição, ele vai querer apenas te abraçar, apenas te beijar ali, e Deus chamando para ir lá, para ir lá, e você não vai ver. Não quer conhecer sua família, ou vamos pedir na sua casa, não oferece isso, não. Então, um relacionamento que ele cresce sentimentalmente, também espiritualmente, é a partir do momento que você conhece o seu namorado e ele começa a falar palavras para que você venha ter segurança. Eu quero conhecer seu pai, que disse me convidar para ir na sua casa. Então, assim, são palavras que quer te conhecer. Então, esse é um bom relacionamento. Ele vai começar a conhecer os seus medos, as suas seguranças. A gente precisa ser aberto um para com o outro. Então, se você vive um relacionamento que apenas você quer curtir, você vai para a esquina enquanto o namorado sai, e sempre assim, vai para a praça enquanto o namorado sai, não flui. Não flui, você vai apenas desgastar a sua vida sentimental, você vai ser apenas frustrada e não vai se abrir para um relacionamento sério.
Então, para ter um relacionamento sério, você precisa ser séria. Você precisa ser sincera. Você precisa ser sério. Quanto o homem e quanto a mulher. Sentimentos não é para ser brincados. Sentimentos é para ser respeitado. O homem e a mulher precisam ser respeitados. A mulher precisa respeitar o homem precisa respeitar a mulher, porque ambos têm sentimentos. Ambos têm sonhos, ambos têm projetos. Então, um precisa saber lidar um para com o outro e saber entender os sentimentos. Se você quer apenas uma vida de curtição, que você então não venha fluir para que a coisa venha crescer e você não sair machucado no dia da manhã. Mas se você quer um relacionamento que você cresça espiritualmente, sentimentalmente, para que você venha formar uma família, então madureça no namoro. Tenha responsabilidade no namoro. Tenha compromisso no namoro. E respeite no namoro. Porque a partir do momento que você respeita no namoro, você também vai respeitar no casamento. É verdade. E lembra que casamento precisa ter renúncias. A gente precisa abrir mão de amizades. Não existe mais namoro. Tá tudo ali, tudo legal. Casamento, a amiga dele não é minha amiga, não. Casamento, a amiga dele é meu amigo, o amigo dele é meu amigo. Entre aspas, tudo com decência, respeito. Tudo com decência, respeito. Ambos nós conhecemos, mas as pessoas que nós conhecemos não convivem dentro da nossa casa. Porque amizade é amizade. Casamento é casamento. Namoro é namoro. Isso tudo é tem muito que importante. Muitas pessoas confundem isso aí com amizade, casamento e casamento. Então, tem muitas amizades que destroem casamento. Né? Então, se você casou, cuidado com suas amizades. Eu vi tanto casamento acabar. Quando eu casei, eu acabei com as minhas amizades. As amizades minhas até hoje é no serviço para lá. Tem amizade para me trazer para dentro de casa. Aquele bolo de pessoas, um vivendo com outras, aquele bagunça ali, acaba com o casamento. Então você tem que ter seus amigos, mas tem que saber. Não mistura as coisas. Porque já vi muito casamento destruído por conta de amizade. Certas amizades, nem todas, né? Tem pessoas que estão ali para te ajudar na hora que você precisar, né? Então... Você ajudar, você se preocupar, é normal. É normal, desde que respeito. Porque tudo tem base, né? Tudo tem uma parede. Precisa de ter vírgula, precisa de ter ponto. Então, a gente precisa muito saber como lidar. Porque namoro, você conhece os amigos dele, ele conhece meus amigos, ele troca telefone, né? No namoro, tudo flui. Porque tudo é curtição. No momento a gente não vê malícia, a gente não vê pecado, a gente não vê erro. Mas quando aquilo flui, se você não poupar de certas coisas, quando aquilo ali flui, se você não poupar, dentro do casamento vai entrar. E é onde começa tudo a desandar. Principalmente quando o homem está afastado da mulher, não dá mais atenção à mulher, e a mulher também não dá atenção mais para o homem. Então precisa ter muito casamento mal resolvido. É da mesma forma o namoro. O namoro é muito fácil, né? Terminou ali... Pronto, casamento não é brincadeira. Casamento não é brincadeira, porque se as pessoas não respeitam, não valorizam, mas ele não consegue se relacionar com outras pessoas. Vai começar a apenas curtir a sua vida, e não é assim. Ambos foi criado para viver juntos. Quando Deus percebeu que o homem ele não sabia viver só, ele fez a mulher para ser sua companheira. Então, sabemos que o homem ele jamais vai viver só, ele precisa de uma mulher. Ele precisa de uma mulher, por isso que Deus fez a mulher para o homem. É que Deus viu que o homem estava muito tranquilo. Aí falou assim, parei, vou arrumar um problema para aquele caboclo ali. Pera aí. Estava muito tranquilo. Gente, casamento, namoro e casamento, não é... Tem muita pessoa que ele quer acabar com o casamento e depois acaba com o namoro. É por isso que dá os problemas. Porque namoro, você terminou ali, acabou. Você não tem mais compromisso. Casamento, não. Casamento, meu filho, você sair fora dele, é problema, viu? E se não conseguir solucionar um problema... Diz que tem aquele dizer, se você pensar, você não casa.
quando você casa, que você não pensou. Mas casamento, você tem que saber o que você vai fazer. É por isso que tem que aprender a conhecer Antes antes do namoro. conhecer a pessoa. Você precisa casar se sentindo seguro. Não adianta você falar assim, eu vou sair da casa da minha mãe, porque lá eu vou viver melhor, eu posso sair. E não é assim. Estão muito enganados. Na casa de pai e mãe, a gente pode sair até mais da hora que a gente quer, no momento que a gente quer e aonde que a gente quiser. Mas a partir que nós casamos, não pode. São dois. Amor, eu quero ir em tal lugar. Não é assim mais. Que namoro é assim. Né? Você vai pra onde você quiser. Vamos, tem uma festa ali, vamos junto. Amor, vamos mais eu queria entrar, vamos mais eu. Então assim, as conversas são diferentes. O nosso relacionamento conjugal é diferente. O seu relacionamento conjugal ele é diferente do namoro. Então busque a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Espere em Deus, nem que você espere mais um pouquinho, sabe esperar. Para que você não venha precipitar nas suas escolhas. Eu sempre falo que a gente só cai dentro de um buraco por causa das nossas escolhas. Se nós escolhemos errado, nós vamos ter consequência nelas. Mas se nós saber escolher, nós vamos ver frutos fluir naquelas escolhas que nós escolhemos. Então você precisa saber fazer a escolha certa. Não pense em casar apenas no primeiro homem que apareceu na tua vida. Não. Conheça, mas conheça com naturalidade. Conheça, mas conheça profundamente. Conheça totalmente. Não conheça só ele, conheça sua família. Conheça sua família. Porque se você começou um relacionamento, ele não preocupa com você. Ele não preocupa, nem lembrou de você conhecer a família dele. A gente corre, de coração corre. A gente precisa ter respeito. Amém? Isso é um pouquinho que a gente sabe que é passar para as pessoas. Três pessoas, amigo meu, chegou em mim e falou, Zé, o que deu na sua cabeça de você fazer isso aí? Isso é um projeto que eu tenho no meu coração, eu senti de Deus, de ajudar as pessoas que precisam. Então, eu estou aqui, tem pessoas que precisam de um empurrãozinho, tem pessoas que precisam saber. Então, eu senti esse projeto no meu coração e a gente vai tocar o barco para frente. Tem pessoas que precisam, então a gente está aqui para ajudar as pessoas. Quantas pessoas que não estão passando por problema no casamento? Casamento todo dia é uma barreira que você tem que enfrentar. Todos os dias você tem que enfrentar uma dificuldade. Então, casamento, tem pessoas que não sabem. Então a gente está aqui para ajudar essas pessoas. A gente está aqui para fluir o futuro daquela pessoa que está passando por problema. Então, a gente não é nada, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente quer ajudar. Eu quero deixar aqui um versículo, lá em 1 Pedro 3, muitas mulheres, principalmente cristãs, existem muitas mulheres que não têm o seu cônjuge na presença de Deus. E a preocupação dela maior é como conquistar seu esposo a ter uma vida cristã. Gente, por experiência vivida, a primeira coisa que eu falo que não adianta nós querer fazer com o nosso companheiro, até companheiro, porque também existe homens cristãos e as mulheres não são, a estar na igreja à força. Eu passei uma época na minha vida que meu esposo era evangélico, porém, ele era uma pessoa fraca na fé. Ele não tinha aquele desejo espiritualmente de estar na presença de Deus, de buscar na presença de Deus. Então, sempre era motivo de discussão, porque o que eu queria que ele me acompanhasse, né? Eu queria que ele me acompanhasse. Até quando chegou o momento que eu preferi me calar e apenas orar. Apenas orar. Vamos fazer uma live sobre isso também, sobre mulher casada
evangélico e o homem não evangélico. Já tem mais uma live sobre esse tema também, viu, amor? Amém. Porque essa live ela é muito complicada, você entendeu? Muitos casamentos, né? Pessoas que diferente, tem um homem que é crente, é casado e a mulher não é crente. Então, a gente vai fazer uma live como que você consegue conquistar aquela pessoa para seguir o mesmo caminho que você. Diz assim lá no 1 Pedro, versículo 3. Serve quanto para homens e quanto para as mulheres cristãs. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então, a gente tem que saber ter uma vida cristã para o seu cônjuge. Aquilo já está explicando aqui. Se você não consegue conquistar uma pessoa por palavra, conquista no silêncio, na oração. E nas atitudes. Nas atitudes. É importante isso aqui na vida do casal. Nas atitudes. Se você está falando, não está conseguindo, eu vou orar a Deus e vou ver se Deus toca no coração daquela pessoa. Deus vai tocar. Se você tiver fé, Deus vai conseguir. Né? E eu sempre falo assim, não olha assim, Senhor, muda meu esposo, não. Porque para Deus mudar meu esposo, o Senhor precisou me mudar. Precisou mudar as minhas atitudes. Porque eu cobrava muito ele para me acompanhar, para estar na igreja. E uma fase ele não era cristão. Ele era desviado. E eu tinha aceitado até Jesus, mas realmente ele estava desviado da palavra. Não estava vivendo a palavra. Até o momento que ele sentiu o desejo de estar presente. Então eu comecei a orar ao Senhor Jesus e pedir, Senhor, eu quero meu esposo andar comigo na sua presença. Senhor, se for necessário, me muda, me transforma, para que meu esposo também possa ter uma vida transformada. Então vamos saber, buscar na presença do Senhor Jesus, como nós conquistar o nosso cônjuge na presença de Deus. Não seja no empurrão, não seja na ignorância, não seja cobrando, mas seja em oração e atitudes. Tem atitudes, usa as palavras certas, fale na hora certa, saiba falar na hora certa, para que você venha ter o seu cônjuge junto com você na presença do Senhor Jesus. E tudo quando está bom, tudo flui. Tudo flui. A partir do momento que ele começou a enxergar as coisas espirituais e começou a andar comigo, nós viemos as coisas fluir. Primeiramente, em nós espiritualmente. Porque nós abrimos nossos olhos para enxergar além daquilo que nós não enxergávamos. Às vezes nós olhávamos para o nosso hoje, e hoje nós não olhamos para o hoje, nós olhamos para amanhã. Nós já pensamos no amanhã. Então nós precisamos olhar para amanhã. Então seja sábia mulher, seja sábio homem. Vamos andar prudente na presença do Senhor Jesus, obedecer na palavra do Senhor Jesus, andar conforme a palavra do Senhor Jesus. Se tem algo no seu relacionamento que não está dando certo, que está te aquietando, você está triste, você está angustiado, você está magoado, chame seu cônjuge com sabedoria. Saber o momento de conversar apenas vocês dois. Fala assim, mãe, eu preciso conversar com você. Vamos tentar resolver algumas soluções. E sente. E tenha diálogo. Começa a ouvir. Se você começar a falar e o seu cônjuge começar a falar primeiro, não tem problema. Fique em silêncio e ouve. Ouve ele. Concorde com ele. Aí você, agora eu vou falar para você e você me ouve. Fale e ouve. Quando os dois falam, os dois ouvem, ambos vão entender aonde está o erro. Que a gente entende. A gente entende. Se você entrar num diálogo para consertar alguma coisa que está bagunçada, vocês vão entender aonde precisa de conserto. Então, busque essa sabedoria, esse entendimento para a tua vida, para que você venha saber solucionar os teus problemas. Amém? Aqui em 1 Pedro 3, versículo 7, nós falamos da esposa, agora vamos falar dos maridos, falar dos homens. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros, e da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, essa mensagem de 1 Pedro já está explicando, hein? Maridos,
Cuida da sua esposa como se fosse um vaso mais fraco. Como fosse a pessoa que está do seu lado, que precisa de sua ajuda. E com os herdeiros, com seus filhos. Cuida. Se você é mais forte, cuida dos mais fracos. Então, com essas orações, juntos, somos mais fortes. Você vê? Se você é o mais forte, está junto com sua esposa e com seus filhos, juntos, você consegue ficar mais forte, todos juntos. Essas são as nossas mensagens essa noite, que Deus possa abençoar cada um. Está aí, nos prestigiando, assistindo nós. Né? Tem uma palavra? Fala aí, meu amor. Não. Apenas agradecer você que participou conosco e que essa palavra possa verdadeiramente falar em seu coração. Que venha servir para você, que venha te qualificar em alguma coisa dentro do seu relacionamento. Porque nós não conhecemos a sua vida, mas nós sabemos que Deus, Ele aperfeiçoa, Ele muda, Ele transforma aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído. Então, que você possa ter uma vida edificada na presença do Senhor Jesus e a cada dia buscar na presença de Deus, a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento. Então, busque o seu relacionamento. Se você está em busca de buscar um relacionamento, busque, mas em base da presença de Deus. Peça ao Senhor Jesus sabedoria e discernimento, que você vai saber lidar com as situações e ter discernimento de saber o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E logo a gente vai estar lançando a nova live que relata com o tema o que desgasta em um relacionamento. Gente, este tema, ele é sensacional. Se você quer saber o que mais desgasta dentro de um relacionamento, que muitas pessoas reclamam, né? Que tem desgastado, que muitos relacionamentos estão desgastados. Tem relacionamento que vive apenas por viver dentro de casa, que não tem mais companheirismo nem como homem, nem como mulher. Então participe conosco, a gente vai estar lançando. Se você ainda não é seguidor do nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificação quando acontecer essa live. Amém? Vamos estar fazendo oração neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa fluir na tua vida, te abençoando, te dando sabedoria, para que você venha ter a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sempre no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar apresentando cada pessoa que vai assistir essa live, que está assistindo. Então vamos apresentar cada pessoa que está passando por problema no seu relacionamento, problemas no financeiro. Então a gente está aqui, vamos apresentar essas pessoas para Deus. Amém? Amém. Então vamos orar? Amém. Senhor, Soberano meu Deus, Deus, eterno aqui Pai, estamos nesse te louvamos, momento, ó Deus, Pai. por essa oportunidade que o Senhor nos Junto, concedeu Pai, mais uma vez. fazendo essa De live, estarmos, Pai. meu Pai, aqui Vai reunidos, Pai, apresentando, para falar Pai. um pouquinho daquilo que Cada o Senhor pessoa que está passando Pai, por que essa problema mensagem na venha sua fluir no coração do vida, teu problema filho, da tua conjugal, filha. problema Eu não financeiro. conheço, Pai, eu não sei o que Pai, passa, eu não meu Pai, conheço eu não essas sei o que pessoas que vem estão como o Senhor assistindo. sabe. As Pai, pessoas que vai fortalece a ver, vida Pai, dos teus mas filhos, estamos meu aqui Pai. apresentando Dê sabedoria nesse e momento. entendimento para que cada Cada dia um, possa Pai. crescer Pai, espiritualmente, repreende todo sentimentalmente, ó mal, Deus, todo problema, no seu toda relacionamento, para enfermidade, que tudo possa aquilo que não ter bom pertence a Ti, fruto Pai. no nome do Senhor Pai, Jesus. visita cada Dê casal, sabedoria, Pai, Pai, para que eles dando possam graça, saber dando lidar com força, situações Pai. de problema. Uma vida Dê, conjugal meu Deus, saudável, sabedoria Pai. e discernimento, para que eles possam Muito estar no obrigado, lugar Pai, certo, por na hora tudo, certa, Pai. no momento certo e com a Aqui pessoa a Ti certa. nós apresentamos Abençoa cada os pais família, de Pai, em casal. nome do Senhor Abençoa Jesus. essa família. Muito obrigado Abençoa, por Deus, tudo, esse Pai. casal também de namorados que pensam em Amém, casar em Pai. nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você juntamente com toda a sua família. Compartilha para que mais pessoas também possam ser abençoadas assim como você também foi. Amém? Amém, Deus amor? abençoe. Beijo, que Deus abençoe.